Eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o mercado de trabalho para a LGPD em 2022. Por que eu trouxe esse assunto pra gente aqui? Porque é muito comum as pessoas às vezes me mandarem perguntas sobre isso. Tá, mas você fala de LGPD na administração pública, eu estou escutando todo mundo conversando sobre essa lei e uma história de fiscalização que vai começar e tal. Como é que é isso? Como que funciona e por que isso abre portas para novas oportunidades no mercado de trabalho agora em 2022? Para entender sobre esse mercado que vai movimentar ainda mais a LGPD em 2022, é importante ter em mente duas situações que marcam muito essa fronteira do que era a LGPD e o que ela vai passar a ser em 2022. Foi o fato, primeiro, dela ter entrado em vigor 100% em agosto desse ano. Ou seja, ela foi uma lei que entrou em vigor aos pouquinhos, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve 2 momentos de vigência aí. Ainda não havia entrado em vigor a parte que cuida das multas. A fiscalização para multar aquele CNPJ, seja de empresa privada, seja de órgãos públicos, né? Eles não tinham entrado em vigor ainda essa parte, esses artigos não estavam valendo. E eles passaram a valer agora em 2021, em agosto, ou seja, agora ela está 100% em vigor. O que quer dizer o seguinte: quem não se adequou até hoje tem que correr para se adequar. Por quê? Porque a ANPD vai começar a fazer as fiscalizações. A ANPD, como todo mundo sabe, é a Autoridade Nacional em Proteção de Dados. Significa dizer que tanto os CNPJs de empresas privadas quanto a administração pública podem sofrer fiscalizações e ter que responder aos questionamentos da Autoridade Nacional em Proteção de Dados. Essa situação de adequação para passar pelo processo fiscalizatório que a ANPD já está fazendo, significa dizer que quem não se adequou vai ter que se adequar, seja na iniciativa privada, seja na administração pública. Isso vai acontecer de que forma? A própria empresa pode decidir treinar os seus funcionários e fazer a adequação internamente, seguindo as orientações da Autoridade Nacional em Proteção de Dados, ou pode contratar um consultor em privacidade e proteção de dados, que é a pessoa que vai até a empresa, faz a análise, faz o mapeamento, faz o inventário de dados, faz todo aquele processo de adequação à LGPD e entrega à empresa em condições, em conformidade com a LGPD. A terceira opção, às vezes, não é contratar um profissional, um consultor, mas uma empresa, um escritório de advocacia associado com uma empresa de TI, enfim, vai depender da necessidade que o empresário tiver para o seu negócio. E aí ele vai contratar, de repente, não um especialista, um consultor, mas uma empresa, um DPO as a Service, que se chama, né? E aí essa empresa vai fazer toda a adequação, vai ajustar os contratos, vai ajustar toda a política, os entregáveis, enfim, vai código de conduta, vai fazer o treinamento, todos aqueles passos que a Lei Geral de Proteção de Dados pede que sejam feitos para que se esteja em conformidade com a legislação. Essa é mais uma frente de trabalho. Não só as pessoas, os profissionais liberais, mas também as empresas vão poder estar atuando nessa área de proteção de dados. Já os órgãos públicos podem trabalhar com a LGPD de várias formas. Como que eles vão fazer essa adequação à LGPD? A princípio, treinando o seu pessoal, estar capacitando os gestores, a equipe, os terceirizados, fazendo todo um processo de adequação com as pessoas de dentro da própria organização. Até o momento, não se tem notícia de que estão sendo contratadas empresas para fazer a adequação na área pública, mas é uma possibilidade, sim, pode até ser que já exista, né? Eu ainda não tomei nenhum conhecimento, não cheguei a ver nenhum processo licitatório nesse sentido, né? Se vai ser por dispensa, se não vai ser, como que vai ser, muito se pergunta por isso, né? Eu já recebi algumas perguntas, mas o órgão público que eu trabalho e as pessoas que eu conheço que também trabalham nos órgãos públicos, até o presente momento, não se falou em contratar uma empresa terceira para fazer essa capacitação.
Mas pode ser uma possibilidade, sim, porque é um serviço bastante especializado, né? E acredito que a administração pública está, no momento, investindo na capacitação dos seus servidores para se utilizar do seu quadro próprio, né, para essa finalidade. Vamos aguardar aí o que a ANPD pode também sinalizar nesse sentido para poder expedir, né, recomendações de que forma que ela gostaria que fosse feito, de que forma que ela quer que seja desenhada essa proteção de dados na esfera pública. O que acontece é que se a administração pública está fazendo todo o seu processo de adequação, é natural que ela espere que as empresas que prestam serviços para ela também estejam adequadas. E é muito provável que isso passe a ser uma exigência da própria administração pública para contratar com a empresa privada. Então, se você é uma empresa privada que participa de licitações públicas, que tem negócios com a administração pública, você deve fazer a sua adequação para ontem, porque não só porque a ANPD já começou a fiscalização, mas para você poder manter esse seu contrato com a administração pública. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já possui regulamento, está concluindo a fase final do seu regulamento, e ela vai ter quadro próprio. Ela irá estabelecer o quantitativo de profissionais que ela precisa ter em seu quadro próprio e certamente vai abrir um concurso para selecionar essas pessoas. Então, saber sobre privacidade e proteção de dados é muito mais do que você hoje trabalhar onde você está. Fato é que a Lei Geral de Proteção de Dados está abrindo muitas portas e o profissional que se especializar em estudar, em conhecer mais sobre privacidade e proteção de dados, terá várias opções profissionais a partir de 2022. Não que não houvessem essas oportunidades desde 2018, quando a lei foi promulgada, mas o fato dela entrar em vigor 100% agora em 2022 faz com que essas oportunidades cresçam ainda mais. Eu sempre digo, começa do começo. E como é que é o começo? Parte teórica. Você tem que entender a parte teórica. Você tem que ler a lei, você tem que ler a lei toda. Você tem que se especializar, buscar uma literatura, buscar cursos, buscar formas de aprendizado teórico. Só isso vai te resolver? Não. Você precisa pôr em prática esse seu aprendizado. Você precisa entender como que você pega tudo aquilo que está na lei, tudo aquilo, todos aqueles conceitos, aquela teoria e coloca na prática, porque é a prática que vai te dar segurança para poder atuar legitimamente como uma pessoa que entende de privacidade e proteção de dados. Até o momento, não se exige para a nomeação de DPO ou encarregado de dados uma formação específica. Muito se aguarda que a ANPD vá se posicionar sobre isso, seja confirmando que não precisa, seja determinando que possa vir a ser exigida uma certificação, né? Isso é importante falar porque no Brasil ainda não existe um órgão que emita uma certificação em LGPD. Nós temos certificações válidas no Brasil, mas são certificações internacionais, com base na GDPR, que é a legislação mãe da LGPD. Mas especificamente reconhecida pela ANPD no Brasil ainda não há. O que significa dizer que, se até o momento não tem, você pode trabalhar. Se em algum dia ela vier a regulamentar exigências para a atuação do encarregado de dados, do DPO, aí sim isso terá que ser observado. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha respondido as principais dúvidas de vocês sobre a atuação no mercado de trabalho com a LGPD para 2022, mas se você ainda tiver ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder mais nenhuma aula e também nenhuma dica, nenhuma aula dessa aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima!